Oi, pessoal. Eu falei na disciplina que o Python seria a linguagem que a gente iria utilizar para implementar os nossos códigos, né? Principalmente o Python. E no final a gente ia ver um pouco de R. Por quê? O Python é uma linguagem muito flexível, assim, ela permite que a gente faça diversos tipos de implementações das mais diversas áreas, incluindo análise de dados, estatística e muitas outras coisas usando determinados pacotes. Só que o R é muito usado por estatísticos, então, geralmente, as pessoas ligadas a estatísticos, professores, alguns pesquisadores, usam muito o R, que também é uma linguagem gratuita de código aberto, que permite que a gente faça diversas coisas voltadas para a estatística. Então, ele facilita várias coisas da estatística. Às vezes, sem usar pacote específico, porque ele é voltado para isso. Então, eu fiz aqui, dentro do meu site, eu coloquei aqui dentro de programação, uma parte aqui só para o R. Aí eu deixei aqui alguns slides para servirem de guia, daqui a pouco eu vou abrir, um script de exemplo, que é como se fosse um notebook que a gente usa no Colab, 3 conjuntos de dados simples, que depois eu vou mostrar, e uma lista aqui de dicas, né, que eu disponibilizei para vocês poderem acompanhar, pegar mais informações do que for de interesse para vocês. Aí o primeiro que eu coloquei aqui foi o link para o CRAN, que é essa página principal do R aqui, que serve para a gente baixar o RStudio, né, que é a principal interface utilizada pelo pessoal que usa o R. Pode usar o Colab também para rodar o R, tem uma extensão que dá para colocar. Mas o pessoal que mais usa R, usa o RStudio. Então, acho que é interessante aprender assim, uma nova interface. Aí tem a versão aqui do R para Linux, para Mac, para Windows. Então, eu vou no Windows. Aí eu vou clicar aqui para instalar o R pela primeira vez. Na verdade, eu acabei de baixar. Então, eu iria aqui e baixar esse arquivo. Ele já está aqui. Então, já está aqui. Eu baixei, ele tem 87 MB mais ou menos. É até rápido, dependendo da sua conexão, então é tranquilo de baixar. Aí mais algumas coisas, ó. Tem um tutorial do R em inglês aqui. Apesar de ser em inglês, ele é muito tranquilo de acompanhar. Tem várias dicas, inclusive os diferentes operadores aqui, operadores lógicos, que são todos muito parecidos com o Python. E aí você vai andando aqui, ó, você consegue ver várias informações, ó. Os tipos de objetos. Por exemplo, no R, o que mais se usa são os vetores. No Python, o que a gente mais usa são listas, assim, é o mais popular. Só que no R, os vetores, a ideia é que a gente coloca elementos que tem que ser do mesmo tipo dentro desse vetor. É a ideia de vetor mesmo. Então, eu posso ter só números dentro de vetor, só strings, só valores lógicos. Não é igual à lista do Python, que a gente pode colocar tudo que a gente quiser. Mas o R gira em torno dessa ideia de vetor, porque ele é muito voltado para a estatística, que aí os vetores são linhas de um data frame, linhas de uma matriz, colunas de uma matriz. Então, a gente usa muito essa ideia de vetor. Então, esse tutorial do DataCamp aqui é muito legal para ir buscar informações de uma maneira muito simples. Esse outro tutorial aqui é em português, muito bacana também. E aí ele é bem legal para quem quer começar a mexer, que aí ele dá várias informações, assim, vários exemplos. Então, é muito legal. Só para deixar claro, o pessoal que usa o R usa muito esse símbolo aqui para atribuição, né? Que é esse operador aqui, que é sinal de menor e hífen, que é o mesmo que igual. Eu vou usar igual. Eu costumo usar só o igual para não ter essa diferença, mas vocês podem ver muitas vezes pessoal em R usando esse operador aqui. Eles fazem a mesma coisa. Tem esse curso de introdução ao R gratuito do DataCamp, que também é super bacana, que olha, fala aqui do básico, vetores, matrizes, fatores, data frames e listas. Então, varre praticamente tudo que a gente viu na disciplina. Tem uma outra apostila aqui em inglês, que também vocês podem ver. Tem uma lista, que é um repositório do GitHub com alguns pacotes e materiais importantes sobre o R. Existe uma ferramenta online do R, que é o RStudio Cloud.
E aí você pode começar a trabalhar, se você não quiser instalar o RStudio, por aqui. Então, é como se fosse uma plataforma parecida com o Colab. Então, dá para você usar o R por aqui também. Mas, como o RStudio é leve, se você tiver a possibilidade de baixar, eu acho que vale a pena. Tem esse site aqui, R for Data Science, R for Data Science, que aí também tem várias informações interessantes aqui. Aí, esse aqui é para quem tiver um pouquinho mais avançado. E, claro, o fórum de perguntas mais famoso, né, para quem pesquisa programação e várias outras coisas, Stack Overflow. Então, vocês podem buscar coisas específicas, dúvidas específicas nesse fórum. Ok, então são essas as principais coisas que eu queria mostrar e a instalação do R. Então, eu baixei o arquivo, que é esse aqui, e aí eu vou instalar ele aqui. Então, eu vou clicar nele. E aí, ele está falando aqui, ó, deseja permitir? Sim. Que eu vou instalar ele agora. Vou deixar ele em português. Vou instalar ali na raiz. Vou deixar tudo do jeito que está. Se eu quero personalizar as opções de instalação, não. Vou deixar com o nome R. Vou deixar tudo do jeito que ele está falando aqui, o padrão. Aí ele vai começar a instalar o R, tá? Enquanto isso, eu vou lá no meu site, vou abrir esses slides aqui, só para mostrar basicamente o que a gente tem. Então, ó, nessa apresentação aqui, eu fiz só alguns slides para a gente ter uma ideia do que a gente tem de... Né, ligando aí as informações que eu coloquei no site com o básico que a gente precisa para começar o R. Então, está tudo aqui que está no meu site, né? Então, está tudo repetido aqui. Eu coloquei aqui algumas diferenças entre o Python e o R. Por exemplo, na atribuição, né, que aí a gente geralmente usa o igual. E aí no R o pessoal usa aquele comando de menor tracinho. Aí eu coloquei que pode ser o igual também. Na hora de ler data frames, que a gente usa o pacote pandas, né? pd.read.csv e o arquivo. No R é só read.csv, então a escrita é um pouquinho diferente. Para ver tamanho do data frame, a gente usa o nome do objeto .shape. No R a gente coloca din e entre parênteses o nome do objeto. Comentários é a mesma coisa, coloca o joguinho da velha. Aí essa parte aqui, essas outras coisas são mais específicas. No Python, a gente sabe que a gente tem que tomar muito cuidado com a indentação. No R, a gente não precisa tomar tanto cuidado, mas é muito bom. Mas a gente usa chave para separar os códigos, né? O que está dentro de um while, o que está dentro de um for. Para carregar pacotes, a gente sabe que faz assim, né? Tipo import pandas as pd. No R, a gente usa library, e entre parênteses o nome do pacote. Aí aqui depois eu vou mostrar para vocês as diferenças para criar função, para fazer um for, while, if, essas coisas. E para importar arquivos também, como que a gente deve fazer. Aí depois eu vou falar disso nos próximos vídeos, né? Como que faz todas essas coisas aqui. Então, pessoal, tinha faltado um link aqui para instalar o RStudio. Na verdade, esse primeiro link instala só o R. Aí, esse link aqui é para instalar o RStudio. Deixa eu só fechar aqui, que aí eu mostro exatamente para onde que ele vai levar. Então, esse link aqui, traz para cá, aí é só baixar. Ele é um pouco maior aqui, e ele já está aqui. Ele acabou de baixar para mim, são 156 MB. Então, vamos fazer a instalação aqui do RStudio. Então, sim. Próximo. RStudio. Instalar. Aí ele vai fazer a instalação, né? Então, só voltando aqui. Que aí eu tinha feito esse link aqui. Aí eu tinha me confundido na hora de escrever, que eu tinha posto o RStudio. Então, aqui realmente é o link para instalar o RStudio. Aí vamos ver aqui, ó. Ele vai demorar mais um pouquinho,
porque o RStudio é um pouquinho maior, né? Que ele vai criar essa interface para a gente. Enquanto isso, enquanto ele vai terminando aqui, vamos só ver se está faltando eu mostrar alguma coisa. Não, que aí eu já mostrei os slides, esse aqui é o script que eu ainda não mostrei como é que funciona o R, né? E os 3 conjuntos de dados. Então, vamos só finalizar aqui. Parece que deu, né? Vamos ver se ele já está disponível. Está perguntando aqui se deve pegar os arquivos de problemas automaticamente, né? Mandar para eles. Eu vou deixar como padrão aqui. E ok. Então, esse aqui é o RStudio. Então, aqui é a parte onde os comandos são executados. Aqui ele mostra o que tem na memória. E aqui ele dá um feedback aqui sobre as coisas que estão acontecendo, né? As coisas que foram carregadas. Quando tem gráficos, ele mostra aqui. Só que isso aqui não é um padrão da gente fazer. Por exemplo, se eu quiser x igual a 5 e dou Enter. Olha, já criou aqui no ambiente que mostra os objetos armazenados, que o x foi criado, ele tem esse valor. Se eu criar um y aqui, dou Enter. Aí, se eu pedir para mostrar o y, então estão aqui os valores. Ó. E o que acontece? Como eu falei, o R é muito voltado para vetores. Então, se eu criar, por exemplo, z recebe, isso aqui vai ser um vetor. Por exemplo, com esses números aqui. 4, Enter. Aí, ó, z, ele entendeu como um vetor que tem 3 números. Então, tá aqui, ó, o vetor de 3 números. Esse 1 aqui indica qual que é a primeira posição, que aí o R não começa do 0 igual o Python, ele começa da posição 1. Só que esse aqui não é o jeito principal de usar o R. O principal jeito é criando um novo script aqui, que eu vou ter 4 janelas. E aí, o que eu escrever aqui, eu posso escrever vários textos. Por exemplo, ó, comentar aqui, introdução. Aí eu crio aqui uma variável, recebendo um valor, não, recebendo uma string, igual a gente faz no Python. Meu nome, x recebe 78, y recebe 90, z recebe x mais y, j recebe x, não, 3 elevado ao quadrado. E aí, depois, eu peço para ver o x, o y e o j, por exemplo. Aí não aconteceu nada aqui, ó. Só que aí, quando eu quero executar, eu vou na linha que eu quero executar e aí eu dou Ctrl Enter. Aí ele executa, né? Ele executou aqui o nome Patrícia, ele criou esse novo objeto, criou, não mostrou nada por enquanto. Aí eu estou executando, tudo com Ctrl Enter. Ctrl Enter, aí pediu para mostrar o X, apareceu aqui embaixo, ó. X. Y apareceu lá embaixo. J apareceu lá embaixo. Nome, Ctrl Enter, apareceu lá embaixo. Ah, tá muito feio aqui, professor, eu quero limpar. Ctrl L. Aí ele limpa. Ah, eu quero só ver essa aqui. Ctrl Enter. Aí ele mostra. Então, basicamente, é isso aqui, o RStudio. E aí, se eu quiser salvar esse meu conjunto de informações aqui, que é o que a gente chama de script, a gente vem em File, Save As. Aí ele tem essas opções aqui, deixa como default, que é o padrão. Aí eu vou salvar aqui, por exemplo, Downloads. Por aqui, Teste. Salvar.
Aí, se eu fechar o RStudio, ele pergunta, salvar workspace? Não, nunca salve o workspace, que é salvar todas essas informações aqui, o que rodou. Então, não salve, só salve o script. Pronto. Aí, a gente vai lá no Downloads, ó. Esse arquivo está aqui. Aí, eu posso associar ele para abrir com RStudio, ou vou lá no RStudio de novo, abro. Então, RStudio. Abro o RStudio. E aí, abrir, downloads, está aqui, né? Teste. Abriu, ó, o meu script. Aí eu posso rodar tudo que eu quiser de novo. Então, basicamente é isso. Aí nos próximos vídeos eu quero mostrar alguns exemplos de como que a gente pode fazer algumas implementações no R, certo?